Elisério, aí esse paciente te procurou, você viu que não é uma trombose, não é nada disso, e quais são os exames que você pede para um doente que chega com sangramento? Você fez o teu exame com toque, colocou anoscópio, qual é o exame mais que você acrescenta? Eu acho que assim, a primeira condição é a gente investiga no exame clínico, a gente faz um exame proctológico, que basicamente eu faço o exame clínico, a inspeção, introduzo o anoscópio, que é uma medida que você pode fazer mesmo sem preparo intestinal, né? Você faz isso no ambiente da primeira consulta. Uma condição, obviamente, depois é a gente caracterizar a doença. Aí, ou seja, é uma hemorroida de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Então, o que significa isso? Por que é importante a caracterização da doença hemorroidária? Até para ter as perspectivas de que tipo de tratamento essa doença hemorroidária vai se beneficiar ou não com as medidas que a gente pode propor. Então, caracterizado isso no ambiente consultório, obviamente a gente tem que descartar, dependendo da idade, outros fatores, por exemplo, que muitas vezes podem ser fatores que confundam e não é invariavelmente dentro da academia, a gente já teve alguns infortúnios de pacientes serem operados de hemorroida por um sintoma, obviamente, desencadeados por sangramento, ou eles já tinham uma doença hemorroidária associados, infelizmente, a um câncer coloretal. Ele operou da hemorroida, mas eles não fizeram um exame para investigar se o paciente tinha uma outra possível causa de sangramento. Então, é sempre prudente. Em pacientes, por exemplo, acima de 45 anos, mesmo sem história nenhuma, a gente obviamente começou a fazer o rastreamento nesses guidelines internacionais da Sociedade Americana, fazer-se a colonoscopia, né? Obviamente, pacientes mais jovens, que você faça isso que não tem um histórico, aí, obviamente a colonoscopia pode não ser realizada, mas pelo menos fazer a retossigmoidoscopia rígida ou flexível para a gente examinar pelo menos o segmento distal do reto nos seus ambientes assim de 30 a 40 centímetros do reto, que você pode fazer isso com uma Afastar retossigmoidoscopia flexível. retocolite, Exato. doença de Crohn. A gente pode aí afastar doenças intestinais, como doenças inflamatórias intestinais, retocolite, Crohn, pólipos nesses segmentos do intestino mais baixo. Então, esses inconvenientes são extremamente prudentes de a gente fazer e esses exames, obviamente, dão e caracterizam para a gente o que a gente deve fazer nos passos posteriores Seguintes. do paciente. Então, aí legal. Então, sangrou, tem que procurar o médico, não pode ficar perdendo tempo. E aí a segunda coisa importante, tratamento clínico. O que você faz de tratamento clínico e qual tipo de hemorroidário? Porque grau 1, sangra, grau 2, sai para fora, volta, grau 3, você precisa empurrar o mamilo hemorroidário para dentro, o grau 4, perdeu o domicílio. Já é Exatamente, uma já está para festa. fora. Já é uma festa, exatamente. Já é aquele coxinha, já Pronto. é o bugio. É o bugio. E aí, como é que você faz o tratamento disso daí? Começou a falar, olha, Elisério, eu tenho isso aqui, você examinou, como é que eu trato? Então, primeiro a gente tem que, obviamente, conversar com o paciente, tirar uma boa história, um exame físico, uma história do paciente, quadro alimentar desse paciente e compreender que a gente deve, como você já comentou, se o paciente faz exercício, é um sedentário, que tipos de exercício ele faz, que tipo de alimentação ele tem, porque, obviamente, o mais importante é diminuir os fatores que aumentam a pressão no ato evacuatório. Ou seja, um paciente obstipado fica 2, 3 dias sem evacuar, as fezes ficam muito endurecidas, ele faz muito esforço no ato evacuatório, congestão do plexo hemorroidário, aí, obviamente, os sintomas se exacerbam. Dor no ato da evacuação, não que seja por causa da hemorroida, mas muitas vezes, não que a hemorroida por si Porque dói. as fezes estão muito Estão muito endurecidas. endurecidas, traumatismos, e pode se associar até a hemorroida com uma fissura. fissura, ou hemorroida, por exemplo, eventualmente ele pode ter até diagnósticos de fístula, outras patologias orificiais ele pode apresentar. Portanto, a gente tem que compreender. Então, a medida mais importante com relação ao tratamento clínico se fundamenta numa dieta. Então, a dieta, ou seja, insistir qual a quantidade de líquido que esse paciente toma. Então, aumentar a ingesta de líquido, aumentar a ingesta de fibras, que é até um fator de proteção para esse 25 paciente. gramas, mais ou menos. Exatamente. Instituir. Se ele tem dificuldade, aí você pode suplementar isso, até como tentativa de fibras naturais ou mesmo aí medicações, fibras até sintéticas. Que, obviamente, vão trazer o benefício de fazer com que esse líquido
seja contido nas fezes. Amoleça. Exatamente, ele não faça esforço nem traumatize o canal anal no ato da evacuação. Esse é o fundamento do tratamento clínico. Então ele tem que melhorar a dieta e melhorar a ingesta de líquido. Como consequência, obviamente, o exame ele tem que diminuir ao máximo o traumatismo no canal anal. Como é que você faz isso? Fazendo a higiene, dando preferência sempre a uma higiene com chuveirinho, entendeu? Ou mesmo hoje em dia a gente tem acesso a esses lenços umedecidos, tomar cuidado para não usar lenço umedecido com álcool, né? Sim, aí, claro. Aí. Trate lá embaixo como tratar bumbum de nenê. Isso. Exatamente é o que a gente deve fazer em quem tem a doença, em quem tem o desconforto. E, obviamente, a partir daí, a gente vai ter a definição. Então, como você bem colocou, hemorroidas de primeiro e segundo grau, a gente, obviamente, sempre tende a tratá-las do ponto de vista clínico, né? Ou seja, a gente tem as medidas clínicas a serem feitas. E aí, dependendo da intensidade, da persistência dos sintomas, é que a gente vai tomar as providências que a gente pode colocar dentro do tratamento da doença hemorroidária. Mas uma coisa que eu costumo colocar para os meus pacientes, eu acho que isso você deve entender que doença hemorroidária é uma convivência que pode ser harmônica. Se a partir de um determinado período começa a ser desarmônica, os sintomas começam a ser muito exuberantes, sangramentos persistentes, desconforto, esterilização do mamilo hemorroidário com muita frequência, aí a gente, obviamente, tem que pesar os benefícios das terapêuticas que a gente pode utilizar. Vou te fazer uma pergunta. Pomadas e flebolíticos, vale a pena? As pomadas, obviamente, dão um conforto, principalmente que elas têm associação de medidas, vamos dizer assim, locais, anestésicos locais, medidas cicatrizantes ou de aumentar o espessamento do tecido colágeno no local para, vamos dizer assim, diminuir o transtorno no ato evacuatório. Vamos dizer, por exemplo, os antiflebólicos, vamos dizer assim, como a gente usa em cirurgia vascular, eu sou um pouco cético nisso. Eu normalmente não indico porque, em termos efetivos disso, em termos de resultados dentro de trabalhos prospectivos randomizados, a efetividade disso é muito baixa em termos de equivalência disso. Então, a gente muitas vezes dá como uma medida mais, às vezes até como anti-inflamatório, né? Então, nesse sentido, eu vejo como uma certa prudência, né, de a gente indicar. Mas a pomada, a higiene, tudo isso, obviamente, entra dentro de um contexto do tratamento clínico. Legal. E aí tem a diferença da pomada até do supositório. Eu acho que a pomada é menos lesiva, né? Porque às vezes você vai pôr o supositório, acaba machucando. O supositório a gente já tive. O supositório é o mesmo aplicador. Eu já tive inconvenientes, até histórico. Esses aplicadores tinham uma espícula, né? Isso. O sujeito, normalmente, quando vê isso, ele não sente, não, ele vai lá e aplica. A espícula vai lá, e entra. Hemorroida é o vaso. Sim. Traumatiza, aí o sujeito começou a sangrar depois de aplicar o... Sim. Então, acho que assim, não é aconselhável. Então, a sensibilidade que a gente tem é o dedo. Então, usa o dedo como boa dica. Acho que é uma coisa mais prudente de você diminuir o trauma, né?